Mesmo que esse seja um assunto já bastante discutido aqui no canal Mundo Desconhecido, nosso fascínio sempre é elevado ao falarmos sobre civilizações antigas. Isso talvez aconteça pela remontagem que isso causa na história do próprio ser humano. Talvez pelos mistérios que envolvem enormes construções, ou ainda pode ser mesmo por mera curiosidade. Ainda que os antigos costumes sejam estudados a fundo, diversos monumentos se mostram muito mais antigos do que era pensado antes, sendo na maioria das vezes impossível chegarmos a conclusões exatas como quando foram feitos, com qual objetivo foram erguidos e o principal, por quem foram projetados e construídos. Mesmo hoje em dia, em pleno século XXI, especialistas ainda não conseguem chegar a um consenso quando o assunto é descobertas de povos antigos. Confira hoje, no Mundo Desconhecido, ninguém sabe quem construiu essas estruturas. Mas antes de assistir, é de extrema importância que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Dessa forma você apoia o canal e ainda fica por dentro dos maiores mistérios que cercam a humanidade. Mistério. Essa palavra define resumidamente a história da humanidade de um modo geral. Esses mistérios envolvem principalmente a herança deixada por antigas civilizações, incluindo construções megalíticas. Mesmo que a ciência passe por um processo de avanço tecnológico constante, descobrir toda ou parte da verdade por trás desses monumentos tem se mostrado algo praticamente impossível. Um exemplo disso é a chamada Maiden's Tower, que traduzido para o português pode ser definida como Torre da Donzela. Essa antiga construção é uma verdadeira joia para o Azerbaijão, país que oficialmente se localiza na divisa entre o leste europeu e o oeste asiático. Mais especificamente, a Torre da Donzela está situada na capital do país, na cidade de Baku, que fica localizada às margens do grandioso Mar Cáspio. A Torre da Donzela é um lugar lendário e um marco importantíssimo no Azerbaijão, que inclusive adicionou a imagem do monumento em uma das cédulas do manat, moeda corrente do país. Por causa dessa fama, a torre foi considerada um patrimônio mundial da Unesco no ano de 2001. Porém, mesmo que fique numa cidade bonita, que tenha sua imagem desenhada na moeda do país e muitas outras coisas significativas, essa construção é envolta por uma nuvem de mistérios e lendas que estão enraizadas na história do próprio Azerbaijão há muito tempo. Talvez a maior incógnita de todas tenha a ver com o design e o propósito da torre. Isso levando em conta que existem mais de 20 lendas regionais que são relacionadas com essa estrutura. A lenda mais famosa de todas conta a história de uma menina com cabelo de fogo que libertou o povo de Baku da escravidão, enquanto um exército inimigo cercou a cidade com o objetivo de conquistá-la. Os moradores recusaram-se a se entregar e acabaram por se esconder no interior da Torre da Donzela. Logo as coisas pioraram e os soldados que tentavam proteger a estrutura acabaram sucumbindo para o exército inimigo. Foi então que um dos magos da cidade rezou ao fogo sagrado, pedindo que o inimigo fosse empurrado para fora. Foi então que uma garota com cabelos de fogo saiu das chamas e, a partir da torre, dirigiu-se para enfrentar o líder do exército inimigo. Aquela moça acabou por vencer a batalha e pôs um fim à guerra entre as duas nações. Além dessas, diversas outras lendas cobrem a torre, inclusive algumas que dizem explicar o verdadeiro significado de seu nome. No entanto, esses contos antigos não são, nem de longe, os mais misteriosos sobre essa construção. Cientificamente falando, mesmo que centenas ou talvez milhares de anos tenham se passado, ninguém sabe ao certo quem construiu essa torre e nem mesmo quando ela foi erguida. A estrutura mostra uma forma cilíndrica de 8 andares que se elevam a uma altitude de 29,5 metros, com um diâmetro de 16,5 metros, podendo acomodar facilmente mais de 200 pessoas. Em uma das placas que ficam alojadas nas paredes externas do edifício, é possível encontrar uma inscrição que indica que a torre foi construída durante o século XII, e por muito tempo essa afirmação foi aceita por especialistas. Porém, com análises mais profundas, percebeu-se que provavelmente aquela placa teria sido adicionada ali por engano.
Primeiro porque o tipo de palavras transcritas ali ainda não era utilizado no século XII. E depois perceberam também que a solução que foi utilizada para prender a placa na parede não foi usada no restante da torre. Concluiu-se então que essa placa apareceu na estrutura devido a um equívoco durante a reparação, quando com pressa alguns danos foram incorporados nas paredes, talvez para encobrir um prejuízo maior. Por isso, pesquisadores acreditam que a construção da Torre da Donzela tenha sido feita em 2 períodos: durante a cultura pré-islâmica, milhares de anos atrás, e em meados do século XII, um pouco mais recente. O interessante é que várias reconstruções da torre foram feitas durante eras, e por isso é possível observar vários tipos diferentes de materiais de obra na estrutura, como os tijolos, por exemplo. Com isso, torna-se quase impossível chegar a uma conclusão exata de que povo realmente construiu esse edifício. Para falar a verdade, qualquer aspecto que, mesmo de forma indireta, envolva a Torre da Donzela, torna-se alvo de discussões intermináveis e sem solução. Além dessa torre, outros monumentos espalhados pelo mundo inteiro têm chamado a atenção de pesquisadores. Uma prova disso são os enormes edifícios encontrados por Michael Pessl há mais ou menos 30 anos atrás. Em meio às florestas inacessíveis do Tibete e da província vizinha de Sichuan, nos vales do Himalaia, perto da fronteira com a China, esse estudioso encontrou um número misterioso de torres de pedra que, por causa de seu formato, passaram a ser conhecidas como Torres Estrelas. Rapidamente, Pessl compartilhou a descoberta com outros arqueólogos que, após ver as estruturas, ficavam sem palavras. Quando Michael Pessl perguntou aos moradores de aldeias da região sobre os monumentos, não obteve resposta alguma que fosse minimamente plausível. Os habitantes locais simplesmente não conseguem explicar quando e como essas estruturas foram construídas ali. Anos depois, Frederic Derregon procurou ajuda nos mosteiros budistas locais, mas os monges não encontraram nenhuma informação sobre as Torres Estrelas. Foi então que descobriram que essas construções foram mencionadas apenas em tratados científicos chineses da época da dinastia Ming, que dominou a China entre os anos 1368 e 1644. O mais curioso é que essas torres se espalham por uma grande área. Enquanto algumas são vistas em povoados agitados do Himalaia, outras são encontradas apenas em meio à densa selva que fica a muitos quilômetros de distância. Alguns anos depois que as primeiras estruturas foram descobertas, arqueólogos acharam mais uma no país vizinho, Afeganistão, que fica a uma distância bem maior. O interesse foi tamanho que Frederic Derregon resolveu coletar amostras físicas das estruturas para que estudos mais aprofundados pudessem ser realizados. Com a datação provinda de radiocarbono, a grande maioria dos itens mostrou ter entre 600 e 700 anos de idade, enquanto poucos se destacaram por ser ainda mais antigos, tendo de 1000 a 1200 anos. Isso significa que algumas torres foram construídas bem antes, talvez por povos diferentes, talvez não. Não há como saber completamente. Segundo o pesquisador, o propósito da estranha forma de estrela é fornecer sustentação contra terremotos. Mas qual foi o propósito das próprias torres? Com que objetivo elas eram utilizadas? Nessa parte, as opiniões variam muito. Alguns historiadores acreditam que fossem vistas como totens para culturas antigas, uma espécie de portal de passagem que conectava a terra com o céu, algo bem comum entre o povo tibetano. Outros afirmam que as torres eram estruturas defensivas ou locais de observação para aviso antecipado de possíveis perigos. Há também aqueles que defendem a hipótese de que as torres possam ter servido como um telégrafo óptico. O que se sabe é que cada uma das torres estrelas está localizada de uma maneira que permite que seu ápice seja visível a partir das outras torres, como se todas estivessem estranhamente conectadas, mesmo aquelas que, segundo a datação, fazem parte de um momento diferente da história. E isso aumenta ainda mais o mistério. Se torna ainda mais complicado entender quem realmente as construiu, visto que muitas civilizações habitaram essa área do Himalaia num passado distante.
Esperamos que, com o tempo, levando em conta a capacidade da tecnologia atual, cientistas sejam capazes de desenvolver máquinas do tempo funcionais que nos permitam voltar no passado, na época em que povos antigos habitavam o planeta. Se isso não for possível, é bem provável que tanto a Torre da Donzela quanto as Torres Estrelas continuem com um ponto de interrogação enorme em sua fachada por muito tempo, talvez para sempre. Você possui alguma ideia de tema futuro que pode ser explorado mais a fundo pelo canal Mundo Desconhecido? Então conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima!